Ele morreu por você. Aleluia! Estamos aqui de volta e seguimos com a nossa programação. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência, queridos. No livro de Isaías 53, a Bíblia vai narrar, por meio do profeta Isaías, a história do Messias. Isaías vai dizer: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava. Em seu ser, sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgávamos, culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Quem é que está trazendo isso que está escrito no livro de Isaías? É o profeta Isaías, carrega o livro seu nome. Isaías é aquele que vai dizer: quem deu crédito à mensagem que eu estou dizendo, a estes a manifestação do Senhor virá sobre ele. O capítulo 53, Isaías está falando do Messias, de Jesus, o Filho de Deus. Isaías está falando daquele que vive, daquele que iria morrer torturado e Deus enviou esse homem que se fez carne e habitou no meio de nós, a nascer do ventre de uma virgem, a saber o nome, Maria, e ela vai dizer, o anjo vai dizer para ela: e tu darás um filho e lhe colocarás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que esse mesmo profeta disse: fugi para a salvação, olhai para ser salvo. Para onde você está fugindo? Para onde você está olhando? Maria vai dizer: o Senhor é o meu Salvador. Ela vai contemplar e dizer que ela precisa da salvação de Jesus, do seu Filho. Meu Deus! O profeta começa a dizer: quem deu crédito à nossa mensagem, a esse se manifestou o braço forte do Senhor. Porque o seu servo apareceu como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Não era bonito e nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele está falando de Jesus. Ele está dizendo: Jesus foi rejeitado, ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores, sofrimentos sem fim. Era como alguém, nós nem mesmo olhávamos para ele, o desprezávamos, porque era o nosso sofrimento que ele estava carregando e era a nossa dor, era o nosso castigo, era a nossa enfermidade que ele estava suportando. Aleluia! Você precisa de perdão. Era o meu, era o seu pecado que Jesus estava levando, despojando na cruz. Meu Deus! O profeta vai dizer: e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando e maltratando e ferindo. Não, não era por causa dele. Ele estava sofrendo por causa de você, para oferecer graça, perdão para você. Ele estava sofrendo por mim,
Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados e estava sendo castigado. Era por causa das nossas maldades e somos sarados, curados pelo castigo que ele sofreu. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Estava sobre ele. É pelos ferimentos dele que somos sarados. Através dos ferimentos que Jesus recebeu, que nós recebemos perdão. Por isso que quando estamos fadigados, cansados, dificilmente nós voltamos os nossos olhos para buscar Ele. Ei, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz, a qual o Senhor deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque se conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa ser salvo. Porque um dia o espírito vai sair e o corpo voltará para a terra. Pelo sofrimento que ele recebeu, fomos sarados. E todos nós éramos como ovelha que havia se perdido, queridos. Cada um de nós seguia o próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Sabe, esse derramamento de sangue, esses cravos, essas chicotadas, era nós que merecíamos. Era o nosso castigo. O meu Deus, o meu Pai estava sofrendo por mim. Para dizer que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou porque ela é salvadora e ela é para todas as pessoas, ela está disponível para você. Você não consegue só. Aleluia! Você precisa de um Salvador. E esse Salvador, ele é o teu Pai, ele é o teu amigo. Aleluia! João 12 disse: aos que crêem, deu o direito de ser amigo de Deus. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ele ficou calado como um cordeiro quando vai ser morto. Como ovelha muda quando corta sua lã. Foi preso, Jesus foi condenado, levado para ser morto. E ninguém se importou com ele. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. O profeta disse: foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi o nosso pecado. Condenou aquele inocente, aquele que é santo. A Bíblia diz que ele foi sepultado ao lado de criminosos, enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem dito nenhuma só mentira. Mas o Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, eu quis castigá-lo, e quis fazer sofrer. Porque esse meu filho, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado do mundo. Aleluia. E é por isso terá uma vida longa. Há uma promessa e todos os descendentes verão. Ele fará com que o meu plano dê certo. O profeta Isaías vai dizer: e depois de todo o sofrimento ele será feliz.
Acalma, aquieta. Você está sofrendo, há uma promessa que depois desse sofrimento você vai ser feliz. A palavra de Deus diz que em lugar de vergonha ele tem dupla honra. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Acredite. Deixa Ele renovar o teu coração, querido. Querida, deixa Ele renovar a tua alma. Aleluia. Depois de tanto sofrimento, será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. Quer ser feliz? Dedique. Ainda que esteja sofrendo, há uma satisfação, assim como Jesus fez. Ele é o modelo. Isaías vai dizer: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei o lugar de honra, e ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. A Bíblia narra que ele levou a culpa, os pecados de toda a humanidade e orou pedindo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era Jesus querendo dizer: Pai, perdoa. Eu estou morrendo por eles, eu estou sacrificando no lugar deles, eles não veem isso. Eles não percebem. Tem olhos, mas vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem coração, mas não sente. O sangue derramado, o castigo. Nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Aleluia! Agora você tem a fé. Agora você tem esperança. Agora você pode. Agora você tem acesso, chegar até Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. E Ele está à destra de Deus, Pai. Ouvir-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. 2 Coríntios 6,2. Tem socorro de Deus para você. Agora, hoje, esse é o tempo aceitável. Eis que aqui agora é o dia da salvação. Hoje é o dia de ser salvo. Você precisa ser salvo. Isaías 12:6 diz: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor é Deus, é minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aleluia! Jesus morreu na cruz para te dar vida, a vida eterna. Receba a vida de Jesus essa noite. Receba paz em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.